Olá, turma! Vocês não fazem ideia de há quanto tempo eu estava esperando essa notícia que apareceu hoje. Inclusive, de uns meses pra cá, vocês comentavam muito assim nos vídeos. Renato, testa o Bolt, testa o Lovable, que são essas ferramentas aqui que criam código e aplicativos com IA, né? Então, tipo assim, pedir uma coisa simples aqui. Cria uma tela de autenticação com cadastro e login, por exemplo. Aí o Bolt vai lá e, cara, começa a criar, né? Ele começa a criar sozinho toda a base de código com base no prompt que você colocou. E aí ele criou isso aqui em, sei lá, 30, 40 segundos, assim. Olha que massa, bonitinho, show de bola, né, galera? E por que eu nunca falei nada dessas ferramentas? Porque, galera, eu sabia que estava chegando algo novo que seria muito melhor do que isso. E esse algo novo chegou hoje. Eu vou mostrar para vocês agora. Hoje, galera, o WeWeb lançou a sua versão 3.0 com a tão aguardada inteligência artificial. Olha que loucura. Inclusive, eu até botei esse fundo vermelho em comemoração ao WeWeb, mas parece que eu tô abrindo um motel. Deixa eu trocar para azul, muito melhor. Então, qual que é a ideia da IA do WeWeb, galera? Se vocês forem acessar, vocês vão ver que vai aparecer essa interface lateral aqui, ó, do lado direito, onde eu posso pedir, por exemplo, crie uma tela de autenticação para cadastro e login, mesma coisa que a gente pediu lá pro Bolt. E aí ele começa a criar, galera. Vai desenhando, a gente vai vendo em tempo real. E aí ele criou essa interface do zero, demorou um minutinho aqui mais ou menos, já com login e cadastro. E assim, ó, funcional, galera, com workflows aqui, entendeu? Isso aqui é muito massa, galera. Eu fiquei muito feliz com isso, porque assim, pô, eu tenho usado muito o WeWeb, a gente lançou recentemente um SaaS aqui na empresa em cima de WeWeb e Supabase. Um dia eu falo mais disso para vocês aqui no canal. E eu tô tão confiante no potencial de WeWeb que ano passado eu mandei para eles um relatório-zaço aqui gigante, com todo o feedback que eu gostaria de dar para eles em relação às melhorias que eles podem fazer. E galera, não é que eles implementaram praticamente tudo que eu coloquei aqui. Essa parte toda de IA que eu falei da geração de front aqui era o primeiro ponto que eu abordei. E praticamente tudo que eu pedi para eles, com base nos feedbacks de vocês, eles implementaram. Então essa IA, galera, ela não só cria interfaces. Olha que loucura. Essa IA, além de interfaces, ela também cria workflows. Ou seja, ações. Olha só, se eu venho aqui, ó, eu quero que esse formulário gere um workflow. Aí eu volto aqui para a IA, aí ele já me diz, ó, eu tô mexendo agora no workflow, tá vendo? Tá aqui embaixo. Aí eu falo assim, crie uma ação de cadastro de usuário no Supabase e depois redirecione para a página dashboard, por exemplo. Aí ele vai começar a criar isso dentro do workflow, ele já não tá mais mexendo com interface, ele tá mexendo com as ações lógicas. Aí ele gera aqui, ó, automaticamente. Sign up user, que é o cadastro de usuário, depois uma ação de redirecionamento aqui, ele tá gerando. E gerou o workflow, galera. Ele gera também banco de dados, funções, ele altera as propriedades dos elementos, ou seja, tudo que você consegue fazer no aplicativo, a IA consegue mexer. Então eu tô conectado com o Supabase aqui, por exemplo, e eu posso pedir o seguinte para ele, ó, crie uma função no Supabase que busque todos os produtos cadastrados nos últimos 7 dias, por exemplo. E aí ele gerou aqui a função e eu dou um deploy. O que é o deploy? Ele está mandando lá para o Supabase. E aí ele já gerou aqui, ó, essa função get produtos recentes. Ele criou, galera. Aí basta eu executar essa função aqui dentro do WeWeb que ele vai puxar os produtos cadastrados nos últimos 7 dias. Então tudo, galera, tudo você consegue criar com essa IA do WeWeb. E o mais legal é que não é só para criar. E aqui talvez seja o grande ponto de mudança em relação ao Bolt, por exemplo. Por que eu nunca consegui usar de forma muito eficaz o Bolt, o Lovable? Porque ele está criando uma base de código todo aqui, que, pô, isso aqui para mim vira meio que uma caixa preta, porque para conseguir diagnosticar alguma coisa que está acontecendo, eu preciso caçar dentro dessa codebase aqui onde que está o problema, onde que está a solução, para entender melhor o que está acontecendo aqui nos bastidores. Tanto é que os relatos mais comuns que a gente vê desse tipo de ferramenta é o seguinte, eu pedi para esse botão fazer determinada coisa e ele quebrou uma outra parte do aplicativo que não tinha nada a ver. Aqui no WeWeb isso não corre o risco de acontecer, porque se eu estou mexendo, por exemplo, no workflow desse formulário, ele está alterando só o workflow desse formulário. Ele não vai começar a comprometer outras partes do aplicativo. E isso aqui para mim, galera, isso aqui para mim é o futuro do desenvolvimento de software, tá? Quando a gente junta IA para gerar as coisas e no code para poder modificar, porque eu vou lá, gero com IA e depois eu começo a modificar manualmente, como a gente sempre fez aqui, né, galera? Joga essa ação para cá, essa ação faz determinada coisa, não, quero adicionar mais uma, vou adicionando manualmente, como a gente sabe fazer com as ferramentas. E aí eu posso continuar modificando com a IA a partir daqui, não é só para criar coisas, é para modificar o que você já tem pronto no WeWeb. Então assim, galera, de verdade, palmas pro WeWeb aqui, porque eles merecem, porque eles foram a primeira ferramenta a implementar uma IA global, que consegue pegar o melhor do Bolt, do Lovable, da inteligência artificial em si, e juntar com o no-code. Isso aqui,
pra mim, é o futuro. E eu não tenho dúvida que Bubble, Flutterflow também vão seguir nesse mesmo caminho e vão chegar lá também. Mas é impressionante, o Will Web realmente, na minha visão, conseguiram chegar primeiro. E aí talvez você tenha batido o olho nessa história de Supabase, das funções. Se você conhece um pouquinho de Will Web, você já deve estar pensando, Renato, mas que raios é isso? Não tinha isso? Pois é, galera. E aqui nós vamos para a segunda mudança drástica do Will Web. Aqui nós temos a integração nativa com Supabase. A integração nativa com Supabase, galera, é o seguinte, Supabase não é mais um plugin dentro do Will Web. Realmente ele nasce nativo e o Will Web consegue trazer todas as suas tabelas, as suas funções, as suas edge functions, as suas variáveis de segredo que ficam lá dentro do Supabase, ele consegue trazer tudo isso por meio desse cara back-end que tá aqui em cima agora. Ou seja, antes a gente precisava usar o Will Web para gerenciar o front do aplicativo, né? Que é o quê? Interface e workflows e lógica. E aí a gente ia lá no painel do Supabase para gerenciar o back-end, as tabelas, as funções. Agora você faz tudo isso dentro do Will Web. O Will Web, ele importou para dentro dele, ele pede as permissões lá no Supabase, e ele importou as tabelas, ele importou as funções, ele importou as edge functions, que você consegue inclusive gerar com inteligência artificial as edge functions, as secrets, galera, tudo. Então isso aqui é muito bacana, porque o Will Web está no caminho de se tornar uma ferramenta full stack, que é o quê? Que faz front e back em uma só. Agora você gerencia tudo somente pela interface aqui do Will Web. Aí talvez você pense, Renato, mas de nada adianta. O Will Web ainda assim é a ferramenta mais cara, custa $50 por mês. E aí, galera, esse era um dos pontos que eu abordei muito com eles, né? Falei sobre o preço aqui pro Brasil, como funciona a história de preço. Aqui eu ocultei todas as informações e nem adianta vocês me pedirem esse documento, tá, galera? Eu não vou dar pra vocês, isso aqui é questão estratégica minha com o Will Web lá. Mas eu falava, galera, tentem criar um planinho de uns $30 por mês, que inclua recursos essenciais, algumas visitas. Isso vai transformar o Will Web em uma ferramenta muito mais acessível. E aí, galera, aqui eles quebraram tudo. Mudanças drásticas na precificação. Tem nada que tenha piorado aqui. Só melhorou. É impressionante. Então, olha só o que eles fizeram, galera. Antes, não sei se vocês se lembram, a gente pagava $49 por mês para conseguir ter o primeiro plano do Will Web, né? E aí, olha o que eles fizeram agora. Então, agora eles têm um plano free, grátis, que te dá 1 milhão de tokens de IA. Plano free te dá 1 milhão de tokens de AI. E o bacana, galera, é que ele já te permite uma outra coisa que eu pedi pra eles lá. Uma coisa que eu não gostava era que você não conseguia colocar a sua aplicação numa URL para passar para um cliente acessar. O cliente só conseguia acessar dentro do editor. E aí eu pedi pra eles e eles criaram, galera. Você consegue publicar seu aplicativo num subdomínio do Will Web, obviamente não é em domínio próprio, né, no plano free aqui, para enviar ao cliente, ou enfim, para testar, se for um SaaS teu, no plano free, galera. Então ele vai te dar lá um xx.willweb.io. E além do plano free, eles criaram um plano Essential. Galera, R$72 por mês no anual, né? No mensal vai ficar um pouco mais caro. 85 por mês ou 72 por mês aqui no anual. Eles criaram esse plano Essential, que inclusive é pago em reais, não é em dólares, tá? Em reais é cobrado, onde ele te dá o quê? 10 milhões de tokens AI, então 10 vezes mais. E aqui, galera, você consegue exportar o código. Renato, mas o Will Web já permitia exportar o código no plano anual. Mas agora, mesmo no plano mensal, você já consegue exportar o código. Então, pagou mensal, você já tá livre. Mas, com um porém aqui, galera. Aí, quem usa o Will Web, se segura porque vocês vão cair da cadeira, galera. Isso foi foda. Eu expliquei muito pra eles a necessidade das software houses de conseguirem ter vários projetos em andamento, porque a software house assina a ferramenta e ela precisa ter vários projetos e entregar para os clientes, né? E eles implementaram, galera. Então, infinitos projetos nessa conta Essential, podendo exportar o código de todos esses projetos, mesmo no plano mensal. E aí depois eles criaram o plano Pro e o plano Partner, que aí são para software houses, né? Que é para você poder adicionar outros desenvolvedores. Então, assim, você tem lá um software house com 10 desenvolvedores, por exemplo, vai pagar 170 para cada um. Aqui, o único ponto de atenção, que eu até vou falar para eles assim, que eu achei que ficou estranho, é que para você conseguir transferir um projeto para um cliente, se você é dev ou software house, você precisa assinar o plano Partner necessariamente. Só que eu achei que não faz sentido, porque, teoricamente, um freela poderia acessar aqui e transferir para o cliente, né?
Mas eu acho que foi a forma deles de trazer a galera pro plano partner se estão realmente com agência, com freela. Mas isso é um negócio que eu vou falar pra eles. Eu achei estranho. Eu acho que eles deveriam trazer esse recurso pra cá. E aí, pra você poder hospedar os projetos em domínio próprio, você compra um desses planos aqui. Quer dizer, o free, obviamente, você não vai comprar, né? Aqui você consegue publicar num subdomínio do WeWeb. Você pode ter 500 sessões de acesso por mês. Então, ter 500 pessoas acessando num mês. Máximo de 1 GB de largura e de banda. É medidas de entrega de dados, né? Igual o site. E aí, se você quiser hospedar no seu domínio próprio, sem a marca do WeWeb, etc., aí você assina o plano Launch de R$42 por mês. Então, você precisa assinar o quê? Para poder ter o domínio próprio, você precisa estar no mínimo no plano Essential, né? Então, na prática, você vai pagar. Você lançou teu SaaS lá, por exemplo, ou enfim, um projeto do teu cliente. Aí você vai pagar o plano Essential, que é R$72 por mês, para ter acesso à Workspace, por assim dizer, a área do WeWeb, né? E aí aqui você vai pagar mais o plano Launch para conseguir publicar em domínio próprio. Então, mais R$42 do plano Launch. Isso aqui dá um total de 72 mais 42, R$114 no plano anual. Isso aqui, se for dividir pelo dólar de hoje, que dá uns 6 mais ou menos, dá uns $19 por mês. E aí, claro que assim, a gente vai entender melhor agora o que significa essa largura de banda, 10 GB de largura de banda, o quanto que os nossos sistemas realmente precisam. Eu vou logo trazer os dados para vocês de softwares que a gente tem rodando em WeWeb. Aí eu vou falar para vocês, galera, aqui a gente tem 1.500 usuários usando e tá gastando X gigas. Depois eu passo para vocês um pouquinho mais de dados reais, porque isso aqui foi tudo lançado hoje, né? Então a gente vai conhecendo juntos agora. E galera, em conversa com o WeWeb, porque eu converso muito com o fundador lá, com a equipe deles, outras coisas interessantes chegando, tá? Eles estão criando um ecossistema de plugins inspirado ali no do Bubble, porque o que fez o Bubble chegar tão longe, na minha opinião, foram mais de 3.000 plugins criados por todos os desenvolvedores. A gente aqui na comunidade Sem Codar, a gente tem a maior biblioteca gratuita de plugins, são quase 80 plugins criados e lançados por nós, tudo grátis, e são plugins que ajudam muito, né, quando eles não têm um recurso nativo. Eles estão lançando a nova importação de Figma, dizem que vai ficar bem redondinha para você puxar os layouts de Figma, novos componentes nativos. Inclusive eu esqueci de mostrar para vocês. Eles lançaram hoje cedo uma apresentação aqui da WeWeb AI, né? E eles mostram que a criação de algumas telas, eu queria mostrar para vocês aqui, de algumas telas até um pouco mais avançadas. Eles mostram a criação de fórmulas com IA. E eles mostram algo que eu gostei muito, a criação de componentes customizados no código mesmo. Então ele cria em JavaScript os componentes, então ele não depende só dos componentes nativos. A IA tem capacidade de criar componentes customizados. E aí, galera, se você quiser aprender mais sobre WeWeb, se você já está na comunidade Sem Codar, te convido a acessar aqui, ó, WeWeb, tem uma cacetada de módulos, e tem um módulo aqui que eu me orgulho muito, que é dentro de aplicativos completos, o sistema de gestão. Esse aqui tá muito massa. A gente pegou o Bling e a gente reproduziu o Bling dentro do WeWeb. Bling é um sistema de gestão extremamente robusto, né? Pô, o único foda assim é que deu 14 horas. Se já tivesse a IA do WeWeb, eu acho que isso aqui daria menos da metade desse tempo, com certeza absoluta. Mas não tem problema lá, assim, aprende os fundamentos, né? Hoje tá muito completo esse curso WeWeb da comunidade Sem Codar. Se você ainda não está na comunidade Sem Codar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você vai ser muito bem-vindo lá. E vou trazendo mais novidades do WeWeb à medida que a gente vai conhecendo e vai chegando. O nosso SaaS que a gente tem rodando em WeWeb já com uma cacetada de usuários, assim que eu tiver as métricas, eu compartilho com vocês aqui no canal e lá no nosso Instagram. Um abraço, espero que tenham gostado da novidade tanto quanto eu. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu!